Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje estou aqui com a Ittali Colini, diretora da Potência Ventures, um fundo de investimento voltado para os negócios de impacto social. Ittali, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Prazer estar aqui com vocês. Ittali, para a gente começar a nossa conversa, eu quero saber quem que é a Ittali. Eu já vi, né? O ouvinte provavelmente não te conhece, mas eu fiz aqui a nossa lição de casa para o bate-papo. Eu sei que você é uma boa contadora de história. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Como que a Ittali chegou até aqui? Boa, ótima pergunta e é sempre, né, diversas maneiras aí de contar, diversos recortes possíveis. Mas eu acho que assim, falar um pouco da minha formação, né? Eu sou formada em economia, então a minha bagagem de carreira tem muito a ver com o mercado financeiro tradicional, que é onde eu comecei minha trajetória. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fui interessada por entender, para além que assim, a economia me ajudou a entender um pouco como que os recursos, o fluxo do dinheiro funciona no mundo, né? Mas eu também queria muito entender como a sociedade, né, funciona, se constitui, suas características. Então, talvez o mercado financeiro tenha sido uma janela, né, de uma maneira para olhar para isso. Mas a partir do momento que eu entrei no mercado financeiro e eu vivi, né, alguns dos desafios que as mulheres vivem no mercado financeiro, eu comecei a prestar em outras coisas para além do fluxo de dinheiro, né? Então, eu brinco que quando eu entrei na faculdade eu queria me formar e estar milionária aos 30 anos, né? Não aconteceu. Por outro lado, quando eu saí da faculdade, esse não era o principal sonho, o principal desejo. Meu desejo foi se transformando muito ao longo da faculdade para algo mais voltado a propósito, a querer entender o impacto do meu trabalho no mundo. Então, em 2016, eu saí do mercado financeiro tradicional para trabalhar por um tempo na Cital e Finanças do Bem. Fiquei lá um ano trabalhando com consultoria ESG e depois mais 7 meses trabalhando com empréstimos sociais. E em 2018 surgiu a oportunidade de trabalhar com Venture Capital e investimento em tecnologia, que foi quando eu entrei na 500 Global, né, antes chamava 500 Startups. E o que tinha ali, né, em comum? Eu via na 500 uma tese mais tradicional, não era um fundo de impacto social, mas tinha uma empresa que tinha recebido um empréstimo da Citaui e depois participado de um programa de aceleração da 500 e se transformado numa startup de impacto, aliás, numa startup de tecnologia, mas também com impacto social, que é a Olist hoje, né? A Olist é um unicórnio hoje que começou aí como um marketplace para artesãos e evoluiu para uma plataforma que conecta pequenos empreendedores a grandes marketplaces. Então, eu tinha visto na 500 uma oportunidade de aprender sobre o investimento em estágio inicial, né, de startups aí que estão nascendo, e também do investimento em tecnologia, mas eu continuei com o meu viés ali de querer olhar de alguma maneira para impacto social. Eu fiquei quase 4 anos na 500, acompanhando programas de aceleração de startups e também acompanhando um pouco do portfólio. E eu entendi que eu gostaria de estar nessa intersecção do capital financeiro tradicional e do capital de impacto, porque ainda tem muita gente que não sabe, né, no mercado financeiro tradicional o que é um investimento de impacto, acha que é filantropia, né? E tem muita gente dentro do mercado de investimento de impacto que poderia se beneficiar de ferramentas financeiras mais tradicionais. Então, no final de 2021, começo de 2022, surgiu a oportunidade de me juntar à Potência,
aí sim um fundo explicitamente de impacto, né, social, mas trazendo essa bagagem que é a rede de relacionamento, o conhecimento das startups tradicionais. Então, eu comecei na Potência em janeiro desse ano, com a ideia de expandir a presença da Potência no Brasil e na América Latina. A Potência faz investimentos em outros fundos de venture capital e também em startups. Então, eu já tinha visto como a Potência foi pioneira, né? A Kelly Michel, que é a fundadora da Potência, criou a Potência em 2002, né? Quando tudo era mato, efetivamente. E ela utilizou a Potência para financiar as primeiras iniciativas de impacto social do Brasil. A primeira aceleradora do Brasil, que é a Artemisia, foi cofundada pela Kelly. E o primeiro fundo de impacto, né, de venture capital no Brasil, que é a Vox, também foi cofundado pela Kelly. Então eu comecei a ver o quanto a gente tinha de bagagem para expandir a nossa atuação e começar a tocar em assuntos que eu acho que o mercado de investimento de impacto tocou muito superficialmente ainda, que é a questão da diversidade no ecossistema, né? Os empreendedores que são mulheres, negros, que são pobres, né, que são de baixa renda, eles não têm o mesmo acesso que outros empreendedores, e o mercado de investimento de impacto no Brasil muitas vezes emula o mercado de investimento tradicional quando você olha para a diversidade. E eu nunca achei que isso fazia sentido. Eu sempre achei que o investimento de impacto, porque olha para a base da pirâmide, também deveria ser feito, construído junto com pessoas da base da pirâmide, sabe? Então eu acho que, né, como cheguei até aqui, eu falei para vocês aí um pouco dessa trajetória, mas em paralelo a isso, eu estava sempre envolvida em outros projetos. Em paralelo à construção da minha carreira, eu sempre tive envolvida em projetos que estivessem falando sobre diversidade, sobre inclusão no mercado de trabalho. Então, eu cofundei um núcleo de pesquisa de gênero e raça em 2013, quando eu estava fazendo faculdade ainda. Depois, eu abri um projeto que chamava Incluser, para falar sobre diversidade e inclusão com empresas. Depois, eu fiz um projeto que chamava Feminismo Financeiro. Tudo isso em paralelo a essa trajetória que eu acabei de descrever para você. Então, eu acho que a minha bagagem de carreira e da extra oficial também trouxeram elementos que a Potência estava buscando para construir um portfólio mais diverso, mais inclusivo, tanto para gestores de fundo de venture capital, que a gente investe em outros fundos e também é um perfil muito homogêneo, quanto para startups. Então, eu estou super feliz de estar onde eu estou agora, conseguindo conversar com o mercado tradicional de venture capital e conseguindo conversar com os investidores de impacto que já estão aí comprados com essa causa. Que legal essa trajetória. Artemisa e Fomenta, que já passaram aqui pelo podcast do Nova Social. A gente conhece muito bem quem consome o conteúdo aqui do Inova diariamente, já viu vários projetos e é muito legal ver essa sua trajetória. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria trazer essa pergunta, eu não queria deixar de passar ela, porque assim como outros convidados que já passaram pelo podcast do Inova Social, você vem do mercado financeiro hardcore ali, você formação, economista, e fez essa mudança para o mercado de impacto. Teve algum momento que essa chavinha mudou, que você falou assim, não consigo mais seguir nessa linha, nesse tipo de investimento, eu quero fazer eu, impacto, eu quero gerar um impacto, eu quero como pessoa pertencente a esse planeta, eu quero ter algum significado por estar aqui, ou foi uma coisa muito natural para você? Eu acho que foram vários momentos de epifania, digamos assim, né? Então, eu acho que assim, o primeiro momento que começou a me fazer questionar o próprio, né, o modus operandi do mercado financeiro foi quando eu ainda trabalhava
com trading, né? Eu trabalhei na mesa de trading de uma asset management e a questão dos preconceitos de gênero, racial e de sexualidade eram bem explícitas nesse tipo de ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo a mentalidade muito elitista, assim, né? Então, eu venho de uma família que meus pais não têm um ensino superior, eu sempre consegui conversar com todos os tipos de pessoa, mas eu sentia que o ambiente do mercado financeiro era um ambiente super excludente e você sentia por comentários, né? Às vezes falava, eu vou passar o ano novo em Florianópolis e vou pegar um ônibus. E ouvia, tipo, dos chefes, credo, tipo, a rodoviária só tem pobre, é horrível, por que você vai, tipo, pegar um ônibus, pega um avião, tipo, como se todo estagiário pudesse pegar avião o tempo todo. E aí começou a ficar essa pulga atrás da orelha. E as coisas só foram se intensificando porque é, eu, no ano que eu cofundei o núcleo de pesquisa em gênero e raça, eu também fui para uma expedição chamada Bandeira Científica, que era uma expedição da USP para que alunos de várias faculdades da USP contribuíssem para algum município de baixo IDH. Então a gente foi para Pedra Azul, e tinha aí estudantes de medicina e odonto que iam efetivamente atender essas pessoas, mas tinha também estudantes de engenharia que iam olhar para saneamento básico, estudantes de administração e economia que foram para dar oficinas sobre empreendedorismo. Então, quando eu fui para Pedra Azul, foi uma outra dimensão também, porque eu fui dar workshops sobre como organizar o seu negócio. Então, eu peguei algo que era simples, que era o Business Model Canva, né, que ajuda a pensar o que você faz, para quem que você faz, quem é o canal de distribuição, etc. E eu achava aquilo tão, como é que fala, introdutório. Mas aí, quando a gente chegou lá e a gente começou a dar essas oficinas, as pessoas estavam tão maravilhadas, agradecidas, falando que elas nunca tinham pensado daquela maneira sobre o negócio delas. E aí eu comecei a pensar, nossa, o quanto de conhecimento a gente tem meio que concentrado nesse Olimpo do conhecimento, que é o que a gente considera a universidade, mas que a gente não compartilha. E às vezes o pouco que a gente tem pode ser muito para outras pessoas. E aí todas as pessoas que eu conheci que eram trabalhadoras da zona rural trabalhavam de sol a sol e também recebiam Bolsa Família, o que me fez também começar a entender esse movimento da diminuição da desigualdade social, dos programas afirmativos. Então, esse foi um segundo ponto que me fez pensar: o que eu estou fazendo no mercado financeiro tradicional, né? Que, tipo, tem muita coisa legal que me motivou lá, mas que eu não vejo nesse mercado financeiro. Mas ainda assim levou tempo para essa transição, tá? Então, esse foi o segundo, digamos assim, a segunda epifania. Depois, quando eu me formei, eu ainda continuei trabalhando por um tempo no mercado financeiro tradicional, eu estava em fusões e aquisições. E eu lembro que, né, na época eu já estava morando em Osasco, que né, um CEP aí mais baratinho para a gente morar. E na mesma época tinha acontecido aquela chacina em Osasco, né? Entraram os policiais atirando e tudo mais. E eu fui almoçar com as pessoas do escritório em que eu trabalhava e as pessoas estavam comemorando, na verdade, a chacina e falando que, né, tipo, tinha que dar um prêmio para os policiais que fizeram essa matança. E eu lembro de ter falado, olha, mesmo que tivessem realmente bandidos, né, ainda que eu não acho que bandidos têm que ser sumariamente eliminados, as pessoas entraram atirando aleatoriamente, então elas mataram pessoas aleatórias também, né, inocentes, né. E eu ouvi algo como: mas se de 18 pessoas que morreram, duas forem inocentes, tá bom, né? Vira borboleta na próxima vida e tá tudo certo. Tipo, quebra um galho pra gente. Então começou a ficar insustentável. Eu acho que, tipo, esse foi a outra ficha que caiu, que é tipo,
tá insustentável trabalhar para pessoas que pensam dessa maneira, e eu trabalhando aqui 14 horas por dia, estou enriquecendo essas pessoas que pensam dessa maneira, e não estou fazendo as coisas que eu acho que têm valor e que vão, inclusive, me aproximar de pessoas diferentes de mim e vão evitar que eu me torne uma dessas pessoas com que eu estou trabalhando. Então, eu tinha muito medo de virar essa pessoa mais velha do mercado financeiro que pensa dessa maneira, sabe? E aí, mais uma ficha caindo. Então, esse período trabalhando com fusões e aquisições foi um pouco da gota d'água para mim, e aí foi quando eu transicionei para a Cital. Mas mesmo depois que eu passei pela Cital e voltei para algo mais tradicional, que era o mercado de venture capital, eu ainda sentia que existiam discussões que não estavam, discussões importantes que não estavam acontecendo naquele meio. Então, eu acho que a lente do impacto social, ela foi sendo colocada na minha cara, assim, várias vezes, né? E eu tinha a opção de ignorar e seguir minha vida, tipo, putz, vou focar aqui em fazer dinheiro e tal, ou eu tinha a opção de ouvir o que eu estava sentindo e escolher um caminho que fosse mais apropriado e que me levasse a ter mais satisfação, inclusive pensando em como eu contribuo para reduzir a desigualdade, já que eu vi que desigualdade social assim, poda talentos, né? Então, quando a gente olha até para o mundo dos investimentos, né, eu brinco que os investidores de venture capital hoje estão buscando os melhores investimentos dentre os homens brancos, ricos, com boa formação. Eles não estão buscando os melhores investimentos dentre todos os tipos de empreendedores. E aí aquilo começou a me incomodar demais. Então, eu te dei alguns exemplos de situações que bateram profundo assim na minha alma, mas que eu só fui conseguir realmente agir sobre isso conforme eu ia conhecendo mais. Quando eu descobri o que era finanças sociais, eu falei, nossa, né, instrumentos financeiros podem ser usados para reduzir desigualdades, né? Eu não sabia disso. Eu descobri isso em 2014, né? Depois que eu fui no Bandeira Científica. E eu lembro também de quando eu estava trabalhando com fusões e aquisições, de eu mencionar o conceito de finanças sociais e perguntar para os sócios da empresa em que eu trabalhava o que eles achavam. E eles eram super céticos, né? Assim, eu acho que não, eu acho que também esses caras devem desviar dinheiro, isso aí tudo de papo de ONG, não sei o quê. Então, eu lembro muito de ver essa descrença do potencial papel do investimento social e pensar, não, mas é um novo modelo sendo testado, a gente não tem resposta ainda, é um campo muito novo e a gente precisa testar esses novos modelos até para saber se realmente as finanças sociais e o investimento de impacto conseguem causar essa redução da desigualdade ou não. E engraçado que isso foi, né, 2015, né, que eu vi, são 7 anos aí, e você vê como que cresceu esse tema, e hoje você tem pessoas que, né, não consideravam olhar para investimento de impacto social, olhando, seja porque o tema avançou muito e tem vários cases de sucesso, seja porque você tem os investidores desses gestores de fundo pressionando para ter ativos mais alinhados com a pauta socioambiental, sabe? Então, eu acho que, assim, vários momentos da minha carreira foram caindo fichas de que eu não estava no lugar onde eu ia ser mais útil ou ia me fazer mais feliz. E aí a junção, eu busquei construir algo que tivesse, que me trouxesse essas duas coisas. Oi, Italy, eu quero trazer aqui um depoimento que ocorreu comigo recentemente. Eu fui conversar com uma ONG e aí eu apresentei o empréstimo coletivo para ela, né? Um conceito, né? E eles ficaram maravilhados com aquilo, né? Então é bem isso que você falou. Às vezes pra gente algo é tão constante, tão comum, né? Imagina, empréstimo coletivo. Primeira vez que eu acho que eu conversei com a Cital e já tem uns 3, 4 anos. Então, assim, é muito legal ver isso. E tudo isso que você contou nessas histórias, esses relatos, enfim,
A gente conversava aqui antes de começar a gravar, né? Não me surpreende de ver isso, infelizmente. Deveria surpreender, né? Falar assim, nossa, essa história que a Ita está contando, meu Deus, né? No caso, por exemplo, da chacina que você comentou agora. Mas infelizmente não me surpreende, não me surpreende. É triste ver que existe hoje uma parcela que tem ainda esse pensamento, né? É uma parcela que muitas vezes ali está na movimentação financeira, né, do mercado, né? Até recentemente a gente publicou um texto e esse texto eu assinei nominalmente porque eu que sentei para escrever e dar a minha opinião. Eu falei para o time aqui do Inova, deixa eu dar a minha opinião, né? Que eu escrevi um pouquinho sobre o Elon Musk, as recentes aquisições, e era uma pessoa que a gente via há muitos anos atrás como um gênio, e hoje a gente vê simplesmente como um bilionário maluco, né? E aí eu tentei ali listar um pouquinho os movimentos, o que foi mostrado, e uma coisa que eu falo no texto é: o bilionário ele é uma anomalia até mesmo para o mercado financeiro, né? Só que muito mais do que o bilionário ser uma anomalia para o mercado financeiro, ele também traz algumas opiniões de superpoderes, né? Então, eu estou acima daquela parcela. E é um pouco do que você falou dessas pessoas. Elas estão ali numa situação privilegiada, né? E elas têm a opção de fazer o que você fez, do caminho que você fez, né? E fazer algum impacto positivo na nossa sociedade, ou então simplesmente ignorar tudo e seguir a vida, como você falou. Antes da gente continuar e falar um pouquinho sobre a potência, que você já comentou um pouquinho da atuação, eu quero trazer uma questão mais conceitual. Eu acho que isso vai ser legal para a gente entender um pouco. E quem tiver a curiosidade de ler esse texto, que a gente vai deixar o link do texto aqui na descrição do episódio, e todos os outros que a gente está comentando aqui, mas o texto do Elon Musk, eu falo que tem uma questão muito importante, que hoje muitas empresas elas estão atuando com diretrizes ESG porque existe uma pressão dos seus clientes ou uma pressão dos seus investidores, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é a diferença entre ESG e investimento de impacto, né? Você recentemente fez essa explicação num outro podcast que eu tive o prazer de assistir, mas eu quero trazer para a nossa conversa, porque você tem uma visão e teve uma explicação muito legal sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas falam, investimento de impacto é ESG, é esse negócio aí, né? Que a gente estava falando sobre as nomenclaturas do mercado. Qual que é a diferença entre os dois? Boa. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco para o começo da discussão desses conceitos, né? Qual que é o contexto da discussão do ESG, ou seja, das questões ambientais, sociais e de governança? O contexto era de mapear os riscos que o negócio pode ter com essas questões ambientais, sociais e de governança. Então, o framework, né, tipo a metodologia para você olhar para a ESG, começou de uma discussão de mitigação de riscos, mapeamento, né, desses riscos, e precificação desses riscos. Então, por exemplo, na Citaui, né, onde eu trabalhei com consultoria ESG, um dos clientes da Citaui era uma asset management que queria uma metodologia para precificar o quanto poderia cair o valor das ações, né, das empresas do portfólio dessa asset, de acordo com riscos ambientais, sociais e de governança. Então, o exemplo, né, batido aí, já que eu dou sempre, é alguém, um gestor de fundo que está alocado em Vale, usaria, de repente, uma metodologia ESG para entender quais são os riscos ambientais, sociais e de governança, e, de repente, ele veria que os riscos ambientais são muito altos e que um potencial desastre como o de Mariana poderia levar a uma queda de 40% do preço da ação. Então, eu estou olhando
para critérios ESG, para eu poder mapear, mitigar e mensurar riscos e perdas de acordo com esses critérios. Enquanto que o investimento de impacto, ele nasce olhando para redução de desigualdades sociais. Então, não é que a gente fala assim, toda empresa causa algum impacto, mas o investimento de impacto nasceu pensando em como que a gente pode investir em empresas que nasceram para criar impacto positivo. Veja, você pode utilizar uma metodologia ESG para fazer acompanhamento de empresas tradicionais e de impacto. Mas você não pode dizer que uma empresa tradicional é uma empresa de impacto social, porque muitas vezes ela não nasceu para isso, ela não nasceu para atender alguma demanda de mercado, né, para preencher uma necessidade comercial, mas ela não necessariamente nasceu para entregar algo para a base da pirâmide ou aumentar as oportunidades da base da pirâmide, etc. e tal. Então, eu acho que essa é uma grande diferença. Pode uma empresa de impacto ser acompanhada por critérios ESG. Então, o ESG aqui como metodologia, tá? E quando eu ouço hoje em dia, eu vou ter um fundo de investimento ESG. O que geralmente essas pessoas estão querendo dizer? Elas estão querendo dizer que elas vão querer ter um fundo de investimento cujas empresas causem ou gerem, né, melhores métricas ESG. Não necessariamente aquela empresa nasceu para resolver um problema social da base da pirâmide, mas pode ser que ela tenha uma melhor redução, né? Ela tem uma melhoria na emissão de gases do efeito estufa, pode ser que ela tenha processos de governança muito mais apurados, pode ser que ela tenha projetos com a comunidade ao entorno dela que melhoram as questões sociais, mas não necessariamente ela nasceu para ser uma empresa de impacto social. Então, eu acho que dessa maneira a gente consegue daí balizar melhor onde a gente usa as duas terminologias e elas não são intercambiáveis, sabe? Perfeito. Pegando o gancho, então, dessa explicação, quero que você fale um pouquinho da potência, né? A potência hoje ela atua no mercado que gera impacto muito no setor de educação, né? Focado em educação e empregabilidade. Conta pra gente, conta pro ouvinte, qual que é a sua atuação hoje dentro da potência e onde que a potência vem atuando quando a gente fala em educação, empregabilidade, o que é isso quando ela busca investir, seja no fundo ou numa startup diretamente? Boa. Tá, só um parênteses, em relação à nossa tese para fundos, a gente investe em fundos que podem ter uma tese mais generalista, ou seja, eu invisto em qualquer setor, mas isso inclui áreas de educação e empregabilidade, e são fundos que atuam bem no estágio inicial, então acabam trocando pipeline com a gente. Podem ser fundos que são especificamente de impacto, como a Vox, a Good Karma Ventures, a Elevar Equity no México, e podem ser fundos com uma visão mais tradicional do retorno financeiro, mas que são focados em educação ou futuro do trabalho. Um exemplo é a All Ventures, que é um dos maiores fundos de venture capital de educação, mas não necessariamente é um fundo de impacto. Só que dá para a gente estar em contato, estar investindo nesse fundo, dá para a gente uma dimensão desse setor de educação e, inclusive, nos ajuda a conectar as nossas startups investidas com esses diversos fundos que a gente tem na carteira. Então, dito a tese, né, de investimento em fundos, a gente passa agora para a tese de investimento em startups. Aí sim, no nosso portfólio direto, a gente foca em educação e empregabilidade. E o que a gente quer dizer com isso? Então, vou explicar o que a gente quer dizer com isso com alguns exemplos do nosso portfólio. No Brasil, a gente investiu na Letros, é uma startup de inteligência artificial para letramento. O que isso significa? Eles têm um software
é utilizado por escolas públicas e privadas, onde os estudantes, conforme vão escrevendo, né, a sua redação, seu exercício de texto, conseguem em tempo real ver se eles estão melhorando ou piorando na gramática, no léxico. Então, você tem diversos fatores de critérios ali que vão se movendo enquanto a pessoa está escrevendo o texto. E isso é feito por meio de inteligência artificial. Foi necessário criar uma tecnologia. Um dos fundadores é um linguista e também programador. Né? São dois fundadores da Letros. Um é o Luiz, que é linguista e programador, e o outro é o Tiago, que era investidor do setor de educação, né? E tem essa posição, né, de CEO, então ele está mais ali da porta para fora, é ele que toca. Mas você vê que essa startup nasceu para conseguir reduzir o gap de letramento no Brasil. E quando a gente conversa com os fundadores, ambos, desde o começo, queriam que fosse um serviço possível de ser vendido para escolas públicas. Porque se você olha o sistema educacional brasileiro, 20% das escolas são escolas particulares e 80% são públicas. Então, se você não tiver um modelo que também consiga vender para o setor público, você não vai estar atingindo o impacto lá na base. E quando eu, né, entrei na Potência, fui conversar com o Thiago, fui perguntar para ele, Thiago, por que você escolheu a Potência como investidor, né? Porque o Thiago já tinha trabalhado com investimento, tinha entrada em outros potenciais investidores até mais tradicionais, e o que ele trouxe foi justamente essa diferença de envolver o impacto social ou priorizar o impacto social, porque ele via que se ele trouxesse um líder, né, para essa rodada Série A de um fundo mais tradicional, talvez em um momento de crise esse fundo fosse sugerir a eles que priorizassem o setor privado para poder crescer mais rápido, vender mais rápido, ao invés de manter ali o setor público. E aí também eu entendi a diferença de quando o fundo se posiciona como capital paciente, que eu ouvia bastante isso no hospital também, né? O capital paciente, o que é isso? E hoje eu entendo que o capital paciente, ele também é o capital que entende os diferentes ciclos de desenvolvimento dos negócios. Quando uma empresa quer combinar impacto social e sustentabilidade financeira, ela tem dois desafios a serem combinados e talvez os testes de modelos de negócio levem mais tempo para que a gente consiga entender como que se encaixa esses dois. Então, nesse exemplo, né, da Letros, eu consigo dizer que a gente encontrou um empreendedor que era um empreendedor impact first, que a gente chama, né? Então, tipo, ele prioriza o impacto social, ele quer trazer investidores que entendam essa priorização e ajudem a pensar em caminhos de crescimento sustentável que inclua os alunos de escola pública. E ele tem um produto ou serviço que efetivamente impacta nos índices educacionais. Pode impactar nas notas do IDEB, por exemplo, pode impactar, enfim, pode impactar nos índices de educação do Brasil. Também traz uma outra camada que é letramento é mais do que alfabetização. Letramento também é sobre interpretação de texto, né, sobre a construção da argumentação. Então, eu acho que a Letros é um bom exemplo, né, de empresa com impacto bem explícito, puro, ali em educação. Uma empresa que a gente investiu, que tem impacto na empregabilidade, e que a gente gosta muito também, aqui do Brasil, é a TAC. A TAC construiu um aplicativo gamificado para que pessoas de baixa renda ou sem experiência profissional pudessem se preparar para as entrevistas e também construir um perfil profissional. E essa é uma outra coisa, né, que às vezes a gente não pensa. Tem gente que não usa o LinkedIn, não acha que o LinkedIn é para essa pessoa, acha que o LinkedIn é para, tipo, coordenador em diante, é para uma galera que tem ensino superior. E não faz a utilização dessa plataforma de uma maneira que seja benéfica, né? E a TAC olhou para esse público
para esse público que precisa entender como faz um currículo, como se prepara para uma primeira entrevista. E ao fazer esse aplicativo, olhando, eles trabalham muito com jovens aprendizes, com estagiários e com posições operacionais. É, eles construíram uma maneira de mostrar para o potencial empregador se aquela pessoa já cumpriu alguns passos, se ela já tem algumas partes básicas do entendimento do processo seletivo, né? E essa também foi uma startup que tinha, né, dificuldade, às vezes, de captar investimento, porque estava olhando para um público de baixa renda, mas que né, no último ano aí cresceu algo como 2, 3 vezes, porque quando chegou a pandemia, os efeitos foram bem diferentes, né? Na pandemia, a Letros teve muita dificuldade porque as escolas fecharam, e a TAC teve muita dificuldade porque muitas posições operacionais fecharam. Mas, tendo nós, né, como investidores, olhando para essa questão do capital paciente e tendo a gente feito uma rodada ponte em 2020, porque a gente entendia que era um momento, como é que fala, específico, né? Não era que as empresas não estavam crescendo e nem gerando impacto social, é que elas foram, como é que fala, elas foram bombardeadas por um fator externo. No ano seguinte, que foi 2021, essas duas empresas cresceram muito. E elas têm impacto mensurável, tanto na escolaridade, quanto no aumento de renda ou na diminuição do desemprego da juventude e das pessoas de baixa renda. Então, acho que são dois exemplos interessantes para exemplificar um pouco de como que a gente olha para o portfólio. Hoje em dia, só para, né, fechar esse raciocínio e até trazer um pouco dessa evolução da nossa tese, hoje em dia a gente olha para impacto em educação e empregabilidade para além das edtechs e agertechs. Por exemplo, a gente entende que uma fintech que mexa com empréstimos para cursos é uma empresa que tem impacto em educação e pode ter impacto em empregabilidade. Então, a gente passou. O que eu quero dizer com isso? Que nesse ano a gente passou a testar os limites da nossa tese de educação e empregabilidade, olhando para verticais que são complementares, que trazem serviços e produtos complementares. Tanto que nesse ano a gente investiu na Flevo, que é uma chilena que faz empréstimos para que pessoas acessem cursos, né, e se profissionalizem. Então, eu diria que aqui alguns exemplos, aquele bem no ponto, que é tipo uma edtech pura, edtech pura, e aqueles que são complementares que a gente tem olhado mais também. Italy, e como que vocês mensuram, né? Vocês avaliam o impacto real, um impacto comprovado de uma startup para investir nela? Porque assim, enquanto você falava aqui, eu estava vendo essas startups que vocês investiram eh, e pensando como que eu mensuro isso, né? Porque é difícil, eu acho que essa é uma das grandes dúvidas, né? Como medir isso? Como medir que uma ataque, como medir que uma Letros, elas vão impactar, por exemplo, na empregabilidade ou então na formação, na educação de um jovem? É só eu levar para uma escola pública? Como que vocês fazem essa mensuração? É uma ótima pergunta e é o desafio de todo investidor de impacto é entender como é que vai fazer o raio da menstruação, né? Então, eu acho que assim, o primeiro ponto é que a discussão da mensuração de impacto, ela está assim, rolando a plenos pulmões, essa discussão. E não há hoje um padrão internacional que esteja estabelecido, né? Do mesmo jeito que a gente tinha lá o padrão internacional de demonstrações financeiras de empresas de capital aberto, por exemplo, você não tem isso, você não tem um padrão internacional de métricas de impacto para empresas de impacto social. Então, o que eu vejo é muita experimentação
e tanto quanto outras pessoas, outras instituições, a potência também tem experimentado nisso, né? Fazendo como? A gente tem um formulário trimestral onde a gente pede aos fundadores a métrica que eles consideram a principal métrica de impacto. Eu quero entender o que o fundador no meu portfólio enxerga como métrica de impacto. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto entender como é que ele vê impacto ao longo do tempo, que aí a gente traz um pouco daquela metodologia da teoria da mudança, né? O que a teoria da mudança vai tentar mapear? Teoria da mudança tentar mapear o que é o input, com o que a empresa de impacto entra. Qual que é o resultado imediato do que ela faz, que é o output. E qual é a consequência de longo prazo que ela traz, que é o outcome. Então, a gente tem aí tentado também entender, no exemplo da Letros, tá? O input é a plataforma de inteligência artificial para ajudar os alunos a entenderem como eles estão. O output é a melhora no letramento, ou seja, deveríamos entender que as notas desses alunos em português, né, estão melhorando, ou se eles estão passando de ano, né, enfim, ou se está sendo no estado onde está sendo aplicado aquilo, o índice de alfabetização ou letramento, e a Letras até pensa em criar um índice de letramento, né, para isso. Mas o outcome, que é a consequência de longo prazo, podem ser múltiplos outcomes. Pode ser a melhora na entrada em cursos superiores, porque essa pessoa se letrou melhor. Pode ser o aumento da renda enquanto adulto, porque justamente a pessoa teve uma educação melhor. Então, você percebe que para cada output e outcome, a gente vai ter que mapear quais são as métricas que fazem sentido para aquele negócio. E nesse momento, a gente tem mapeado só o output. A gente ainda não tem mapeado o outcome, tá? Existe o exercício teórico para fazer isso, mas, de novo, o outcome é algo que leva anos e qualquer econometrista com quem você conversar vai falar como é que vocês isolaram as outras variáveis para ter certeza de que o outcome foi exatamente por causa do produto da Letras, tá? Então, essa é uma via que a gente tem entendido, que a gente tem que começar de algum lugar. Então, vamos começar com inputs e outputs para a gente ver quais são as primeiras coisas que a gente está medindo. E para dar um passo além, a gente entende que os fundos não vão muitas vezes conseguir fazer isso sozinho. Eles vão precisar de parcerias com instituições de pesquisa. E aí, uma das coisas que a gente tem avaliado, inclusive a gente apoiou como potência a entrada do J-POL no Brasil com um projeto sobre jobs e opportunities, foi porque eles trouxeram acadêmicos, então eles alocaram acadêmicos aqui do Brasil, em conexão com acadêmicos lá fora, que poderiam fazer uma mensuração do impacto de grupos, como é que fala? De amostragens anonimizadas. Tá? Então, por exemplo, o JPOL encontra alguma organização que pode causar impacto em empregabilidade, que o projeto que eles estão tocando é de empregos e oportunidades, e pode querer fazer essa pesquisa junto com eles. E aí não vai ser algo chancelado pela potência, vai ser algo chancelado por um grupo de acadêmicos que estão trabalhando essa mensuração de impacto. A Letros passou por um projeto com eles, com o JPOL, que avaliou o impacto da utilização da Letros por 6 meses no estado do Espírito Santo. Perceba como é um recorte, certo? A gente não consegue estar mensurando tudo ao mesmo tempo, mas no estudo que olhou para a utilização da plataforma Let's no estado do Espírito Santo, eles conseguiram demonstrar
que, no geral, o estado do Espírito Santo geralmente é um estado bem ranqueado em termos de educação. Para a nota de redação do Enem, o estado do Espírito Santo, sem letros, ficaria em nono lugar. Nas escolas em que aplicaram a letros, a nota do Enem colocaria o estado do Espírito Santo no segundo lugar. Então, eu consigo ter uma mensuração de um órgão externo falando, olha, de fato, a Letros muda a trajetória da educação de letramento desse estado, porque nas escolas que aplicaram, a nota de redação do Enem foi muito maior. Então, perceba que vai precisar de um esforço colaborativo para que os fundos de impacto consigam fazer isso, porque você não vai conseguir todos os fundos têm estruturas enxutas, né? Por exemplo, na Potência nós somos 4 pessoas liderando os deals, acompanhando os deals, né? Contando com a Kelly, que é a fundadora. Então, a gente não teria como estrutura como montar uma equipe só de pesquisa e só de mensuração de impacto. Pode trazer alguém que é de mensuração de impacto, mas essa pessoa vai ter que colaborar com pessoas de fora para a gente conseguir construir essa mensuração ou a validação de algumas amostragens. Então, eu sinto que a gente está engatinhando, né? A gente está começando a se desenvolver em relação a isso. Primeiro, levantando métricas de input e output, e que a gente quer acompanhar trimestralmente, a gente começou a fazer isso esse ano. Mas esse trabalho será incompleto se ele não envolver pessoas com habilidades específicas de pesquisa e de isolamento de variáveis para que a gente realmente consiga falar, olha, cientificamente provado o impacto dessa empresa é a redução de desigualdade na educação. O que a gente tem hoje são hipóteses sendo validadas ao longo do caminho. Faz sentido? Super, super. Quando eu decidi fazer essa pergunta, Ítali, eu vou contar um pouquinho dos bastidores aqui. Eu sabia que era a pergunta de $1 milhão. Porque a gente está falando de teoria da mudança, de mensuração, de métricas, já tem anos. E o mercado quer saber, né? Quer saber como que se faz e ninguém ainda tem uma resposta que a gente possa aplicar. E eu arrisco até em fazer um palpite aqui como futurista, que é um pouco o meu papel também, aqui dos meus uma das minhas responsabilidades, né? Que a gente não vai achar uma métrica tão cedo. Foi o que você falou, a gente está ainda engatinhando e não tem muita métrica que a gente pode fazer lá 1 mais 1 igual a 2 e ser tão direto assim, porque eu acho que tem um fator dentro do investimento de impacto que a gente não tem dentro do a gente até tem dentro do investimento tradicional, que é no investimento de impacto ele está muito presente as pessoas diretamente, né? Então ele tem um fator ali muito mais volátil, vamos assim dizer, que um mercado de investimento tradicional que a gente já acha que é volátil, né? Mas eu sei que quando eu fiz a pergunta, eu sei que eu estava fazendo a pergunta de 1 milhão, mas é muito legal escutar como que vocês estão mensurando, como que vocês estão trazendo métricas e essa visão de vocês de falar assim, não, legal, eu entendo muito de um cenário, mas eu preciso de parcerias para poder comprovar X, Y, Z, porque realmente a gente tem que trazer especialistas, né? Não tem como uma potência, por exemplo, por mais que vocês contratem, que vocês dobrem a equipe, tripliquem a equipe, ainda vai faltar se especializar muito, por exemplo, num tema, educação, sei lá, mesmo que para fazer um recorte, né? Então, acho que é muito legal essa forma que vocês estão trabalhando. Quando você me pergunta se faz sentido, faz muito sentido o que você está falando. Mas eu também queria trazer uma outra pergunta de $1 milhão aqui. Hoje tá esse bate-papo, eu tô fazendo quase que uma sabatina com você aqui. É a pergunta que dá o título a esse podcast, né? A quem interessa investir em impacto social no Brasil? Na visão de vocês hoje, quem que
Quem que é esse público? A quem interessa investir em impacto social no Brasil hoje? Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque o Brasil está cheio de problemas sociais a serem resolvidos. E se a gente não tiver o capital para testar novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços que enderecem esses problemas, a gente vai estar fadando, né, o Brasil a essa situação de desigualdade social extrema, né, que só se intensificou nos últimos anos. Então, eu acho que primeiro é todo mundo a resposta, tá? Porém, a gente sabe que os instrumentos para fazer investimento de impacto social não chegam a todo mundo ainda. Então, enquanto, né, a gente tem avançado, por exemplo, você tem mais opções de empréstimo coletivo, você tem mais opções de equity crowdfunding, que é onde você pode investir na sociedade daquela empresa, mas com valores menores. O conhecimento e o entendimento sobre os riscos, né, de utilizar o seu dinheiro dessa maneira ainda são muito concentrados em algumas bolhas. Então, não é todo mundo que sabe o que é investimento de impacto, não é todo mundo que sabe tomar decisão, sabe avaliar se vai entrar no investimento de impacto ou não e que tipo, se vai ser através de uma dívida, né, fazendo um empréstimo coletivo, se vai ser através de equity, entrando na sociedade de uma empresa, se vai ser através de filantropia pura mesmo, de grants, se vai ser através de venture philanthropy, que é uma filantropia focada em ajudar as empresas em estágio inicial a validarem o seu produto. Então, não é uma filantropia só por ser, né? É com o objetivo de ajudar a empresa a sobreviver ao vale da morte, mas ainda assim crescer e aí conseguir atrair investimento lá na frente. Então, assim, interessa a todo mundo, porém nem todo mundo tem o acesso à educação e informação para estar envolvido nisso. Então, eu acho que também é papel e responsabilidade dos investidores de impacto que estão fazendo esse desenvolvimento do ecossistema de democratizar o acesso a esse tipo de investimento. Né? Hoje, você tem algumas iniciativas, né, se encaminhando para isso, mas ainda são muito incipientes e as pessoas comuns geralmente não sabem nem direito dos investimentos tradicionais, que dirá dos investimentos de impacto. Então, enquanto a gente ainda não chega, né, nesse ponto onde a informação está democratizada e qualquer pessoa pode escolher se coloca o dinheiro, né, numa empresa tradicional ou numa de impacto, a gente tem atuado com as pessoas que estão no mercado financeiro e no mercado né, de capitais em geral, que consigam fazer essa decisão de alocar parte dos seus recursos ou parte do seu patrimônio nesse tipo de ativo. E aí você tem, no investimento de impacto, você tem diferentes perfis de risco e retorno, do mesmo jeito que as classes de ativos nos investimentos do mercado financeiro tradicional. O que eu quero dizer com isso? Quando eu invisto num CDB, é um perfil de risco e retorno. É um risco menor com retorno menor. Quando eu invisto numa renda variável, comprando ação listada em bolsa, é outro perfil de risco e retorno. É um risco maior, que pode também ter um retorno maior ou uma perda maior. Quando eu olho para o investimento em venture capital, é ainda outro perfil de risco e retorno, porque o venture capital investe no estágio inicial, então é um risco bem maior do que investir numa empresa que está listada em bolsa. Por outro lado, a assimetria de informação e o tanto que a empresa pode crescer do começo até ela se amadurecer pode gerar um retorno também infinitamente maior do que o retorno dentro do mercado de ações, né, do mercado de capitais aberto. Então, do mesmo jeito que a gente tem que analisar risco e retorno nas classes de ativos tradicionais,
a gente vai analisar risco e retorno nas classes de ativos de impacto social. O empréstimo coletivo, ele tem um risco menor e um retorno menor. É uma taxa fixa, né? É ali que a empresa vai repagar. Já o investimento em equity, ainda que seja de impacto social, é um grande risco e pode ser também um grande retorno. Então, assim, a gente vai ter que avançar na discussão sobre democratizar a educação, a gente vai ter que avançar na discussão do perfil de risco e retorno dos das diferentes ferramentas financeiras, e a gente vai ter que avançar na formatação e comunicação dessas oportunidades, se a gente quiser que cada vez mais, né, esse todos que eu falei ali no começo da resposta, se a gente quiser que todos realmente se envolvam com investimento de impacto social, a gente vai ter que dar esses outros passos que envolvem muito de educação financeira e democratização da informação. Ítali, para a gente encerrar a nossa conversa, e você falou que o Brasil tem vários problemas sociais, isso é verdade. Somado a isso, a gente também está passando por um momento de mudança, né, muito grande, mudança de governo. Não é uma mudança. Talvez é uma mudança que a gente viu no passado já, mas agora novamente é uma mudança drástica de linha de gestão. Mas também a gente está discutindo algumas perspectivas disso como sociedade. Então, nessa mistura toda, esse caldeirão todo de problemas, mudanças, percalços, enfim, nada que dá para ser tão previsível aí, eu queria fechar com mais uma pergunta de 1 milhão, com mais uma pergunta difícil. Encerrando esse podcast, esse 102º podcast do Inova Social, te perguntando qual que é a visão dos investimentos de impacto no Brasil para um futuro próximo. Como que você vê que vai ser esse futuro próximo desse campo, desse cenário todo? Bom, eu vejo com bastante otimismo os próximos anos em investimento, né, de impacto no Brasil, porque eu vim de uma trajetória onde eu estava curiosa sobre isso, sobre investimento de impacto, e só encontrava informação em lugares especializados e encontrava muito ceticismo qualquer momento que eu puxava esse assunto, né, lá para 2014, 2015. Para agora, 2022, onde eu vejo pessoas falando sobre investimento de impacto na Exame, na Forbes. Então, eu vejo que o assunto ele foi se popularizando e isso cada vez mais vai atrair mais agentes, tanto investidores quanto empreendedores. Então, nesse ponto, eu vejo com otimismo. O que eu enxergo, né, com cautela é a diluição do significado da definição do investimento de impacto, porque quando você começa a ter muito buzz, né, com alguma coisa, igual foi com a questão ESG, você também tem aquela galera, ou aquelas, né, grupos, organizações, instituições que entram no buzz sem muita profundidade, sem muito fundamento. Então eu vejo também com um pouco mais de cautela esse crescimento que pode levar algumas franjas, né, alguns movimentos em franja aí que são mais superficiais e realmente não prezam pelo fundamento mesmo do que é o investimento de impacto. Só que eu acho que isso é um efeito colateral de qualquer ecossistema que se desenvolve. Do mesmo jeito que a gente teve efeitos colaterais com a explosão dos ecossistemas de startup, que inclusive levaram a valuations altíssimos, né, a captações enormes, e que aí chegou esse ano, deu uma baita enxugada, eu acho que do mesmo jeito a gente vai ver muitos investidores de impacto e muitos empreendedores sociais surgindo nos próximos anos,
mas em determinado momento a gente vai ver certos ajustes, principalmente quando as discussões sobre mensuração avançarem. Tipo, quando a gente começar a avançar na discussão da mensuração e da definição, então, tipo, o momento, né, que a gente tiver uma cartilha acordada com diversos atores do mundo inteiro sobre o que é impacto social e como medir, vai ser um momento também de ajuste, de entender quem que estava surfando uma onda, mas não demonstrando o resultado realmente esperado. Então, eu vejo, né, esses próximos anos com bastante otimismo no número de agentes, tanto investidores quanto empreendedores, que vão surgir nesse ecossistema de investimento de impacto. Mas a gente vai ter que ter certos cuidados, porque enquanto a gente não tiver um padrão internacional, né, sobre o que é e como mensurar, estaremos correndo o risco de ver algumas iniciativas, empresas, investimentos que não têm tanto fundamento e que estão ali olhando mais para o marketing. Então, é papel nosso, enquanto agente desse ecossistema, tentar diferenciar e entender quem realmente está fazendo a coisa para o longo prazo e para um impacto tangível, e quem de repente está olhando mais como uma oportunidade momentânea de marketing. E eu acho que esse vai ser um dos desafios de quem trabalha com investimento de impacto nos próximos anos. Basicamente, a gente vai ter que entender quem está fazendo social washing e quem está realmente fazendo a lição de casa e entregando realmente impacto, né? Isso mesmo. Ítali, eu queria agradecer pelo bate-papo. Acho que foi super legal ver um pouquinho dessa visão. A gente está acostumado a trazer muitas startups aqui, mas trazer um pouquinho de quem está investindo, de quem está avaliando essa galera. Queria agradecer muito aí pelas respostas, por toda essa sabatina que eu fiz hoje aqui contigo, porque foi bem... Eu sei que eu trouxe algumas perguntas que são bem complexas, né? E é a discussão muito do cenário como um todo, dos investidores, das startups, de quem está olhando de fora também. Eu sei que ali não tem como a gente cravar também muita resposta assim, mas a sua visão foi muito legal. E eu acho que a gente queria trazer esse bate-papo com você aqui, porque eu já tinha visto um pouquinho de você falando sobre esse cenário todo e eu achava que você ia sair super bem. E eu acho que esse podcast saiu mais do que super bem. Eba, adoro bons feedbacks. É óbvio que eu sempre topo uma boa conversa, Vitor. Então, quando quiser aí, quando, né, tiver mais tópicos, você me avisa aí da próxima sabatina. Mas estou sempre aí à disposição para bater esse papo, porque eu realmente acredito nesse poder da democratização da informação, de colocar o tópico na mesa e de alguma maneira ajudar outras pessoas que estão às vezes curiosas, né, a se aprofundar mais e a se envolverem com esse ecossistema. Então eu super agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você batendo esse papo. Obrigado, Ítali. E ao ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.